A Bíblia nos mostra que nós estamos enxertados na videira e nós passamos pelo processo da poda. Esse é o estudo de número 941 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Embora o momento da poda possa nos trazer sofrimento e tristeza, no final ocorre honra e glorificação do nosso Senhor. Vamos ao nosso tema, a importância de ser podado para crescer. O nosso texto base está no livro de João, capítulo 15, verso 12, que diz: e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Podar é moldar, é limpar, é aparar, é cortar, é também tosar. E na Bíblia muitas vezes nós somos comparados a árvores. Vamos ver, por exemplo, o profeta Jeremias nos ensinando, que está em Jeremias capítulo 17, o verso 7, o verso 8, que diz: mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Yahvé, cuja fé está no Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto às boas águas e que estende as suas raízes para o ribeiro, uma árvore que não se afligirá quando chega o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas, não sofre de ansiedade durante o ano da seca, nem deixará de dar seu fruto. Louvado seja Deus! Quando nós estamos no Senhor, nós somos comparados à árvore que não precisa estar ansiosa, que não precisa estar angustiada, mas que está sempre viçosa, porque recebe do Senhor tudo que é necessário, toda a provisão e em todos os momentos. Davi também nos ensina sobre a árvore. Salmo número 1, verso 3 é um dos exemplos que diz: ele é como a árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado e suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza prospera, porque sem o Senhor Jesus nada nós podemos fazer, mas enxertados, enraizados no Senhor Jesus, Ele nos ajuda, Ele nos abençoa e nos faz prosperar. E a videira, ela é uma planta cultivada que produz uvas, é uma parreira. No nosso texto base, Jesus, Ele nos ensina sobre a poda. E o primeiro ensinamento que Jesus nos mostra é quem Ele é. João capítulo 15, verso 1 diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Jesus está falando que Ele é a videira e é nele que nós estamos enxertados. E Ele ainda fala que é videira verdadeira. Dá para nós prestarmos atenção, porque devem existir videiras falsas, aqueles que não estão no Senhor, aqueles que se enraizam, que se enxertam no mundo ou que se enxertam em pessoas que não glorificam a Deus. E Jesus ainda fala aí: o Pai, o nosso Pai Celestial, Ele é o lavrador, Deus é o lavrador ou agricultor. Segundo o ensinamento de Jesus, é quem nós somos. João capítulo 15, o verso 2 diz assim: todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, Ele corta, e todo que dá fruto, Ele poda para que dê mais fruto ainda. É o nosso texto base. Tem outra versão que diz: todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele retira, e todo que dá fruto, Ele limpa para que dê mais fruto ainda. Nós somos os ramos
enxertados na videira, enxertados no nosso Senhor, e nós só damos frutos se estivermos nele, e damos mais e mais frutos para a glória de Deus. João capítulo 15, o verso 5 diz: eu sou a videira, vós as varas ou os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Como é bom nós estarmos no Senhor, porque no Senhor nós somos orientados, nós somos sustentados, nós somos guardados. E a Bíblia também nos ensina que existem ramos que não dão frutos. João no capítulo 15, verso 6 diz: se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Então esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. Esses ramos que não estão no Senhor, que não dão frutos, têm um triste e amargo fim. A Bíblia nos mostra que são pessoas que vivem somente para si e não vivem para a glória do reino de Deus, não produzem frutos para o Senhor. E dar frutos, a Bíblia nos ensina que é uma bênção. Salmo 92, verso 14 diz: mesmo na velhice, cheios de seiva e viço, produzirão muitos frutos. Os servos do Senhor não cessam de dar frutos desde o nascimento até a velhice, pois quem nos ajuda a darmos frutos é o nosso Senhor, e é o Senhor que nos sustenta. Dar frutos é um dever do cristão verdadeiro, daqueles que estão no Senhor. João capítulo 15, verso 8 diz: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Dar fruto é uma das características dos verdadeiros discípulos do Senhor, pois somos conhecidos pelos frutos que nós damos. Se nós somos verdadeiramente pessoas que servem o Deus vivo, nós frutificamos, é para a glória do nosso Deus. Romanos capítulo 7, verso 4 diz assim também: vós, meus irmãos, morrestes quanto à lei mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, ou seja, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, nós não pertencemos a este mundo, nós pertencemos ao nosso Deus Todo-Poderoso. E Jesus nos ensina que a árvore, ela pode ficar infrutífera. Vamos ver os motivos. Mateus capítulo 13, o verso 22, que diz: e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então os motivos nós vemos que são os cuidados deste mundo. As pessoas ficam envolvidas, vivendo para si própria, preocupados com as coisas deste mundo, e vem também a sedução das riquezas, e muitos largam a Cristo, largam o Evangelho, largam o Senhor para desfrutarem dos prazeres daqui desta terra. E quantas pessoas vivem assim? Vivem somente para si, acreditando ainda que estão servindo ao Senhor, que estão agradando ao Senhor, mas eles estão produzindo somente para si mesmo. E nós vamos entender nesse estudo que a poda é necessária para que possamos crescer na vida espiritual. Lucas capítulo 2, o verso 52 diz: e Jesus se desenvolvia em sabedoria,
estatura e graça na presença de Deus e de todas as pessoas. Eu acho lindo esse versículo porque mostra a vida espiritual e nós somos envolvidos numa vida espiritual. Não devemos ignorar a nossa vida espiritual e também envolve o relacionamento com as pessoas, envolve o relacionamento com o próximo. Vamos nos lembrar de Samuel, 1 Samuel capítulo 2, o verso 26, que diz: entre mentes, o jovem Samuel ia crescendo cada dia mais em estatura e em graça e estima por parte do Senhor e de todas as pessoas à sua volta. Vemos esse exemplo agora de Samuel, que ele crescia em estatura, mas ele crescia na graça. Ele tinha relacionamento com Deus, mas ele também tinha relacionamento com o ser humano. Mas nós também temos o exemplo de João Batista. Lucas capítulo 1, verso 80 diz: e o menino crescia e se robustecia em espírito, ou seja, ele se fortalecia em espírito, ele se tornava forte, mais forte em espírito, e ele viveu no deserto até o dia em que havia de revelar-se publicamente a Israel. O nosso testemunho é resultado de frutos e é visto pelos homens, mas também é visto pelo Senhor. Como dizem, os nossos frutos não nos deixam sermos agentes secretos, pois nós somos cartas lidas pelo povo. Segundo Coríntios capítulo 3, o verso 2 e o verso 3, Paulo fala assim: vós mesmos sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vós mesmos tendes demonstrado que sois uma carta de Cristo, resultante de nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Olha que Paulo fala, nós somos cartas vivas, nós somos lidas pelas pessoas, as pessoas nos leem através dos nossos frutos, através das nossas ações. Será que o teu fruto está sendo viçoso, está sendo visto pelas pessoas e o nome do Senhor está glorificando a Deus, está trazendo nas pessoas desejo de conhecerem o Deus a quem você serve? É muito importante você saber, as pessoas, elas estão nos observando e elas precisam ver em nós o reflexo da glória do Senhor. E de acordo com a Embrapa, eu achei bem interessante, há 4 tipos de podas que são feitas na videira. Tanto a poda seca, mas também tem a poda verde. E todos os tipos de poda têm objetivos específicos. Vamos ver no caso da poda seca. O primeiro tipo é a implantação. Essa é feita na muda, antes do plantio, é feita na raiz. A raiz é essencial na planta. Provérbios capítulo 12, o verso 3 e o verso 12 diz assim: o ser humano não se estabelece por meio da perversidade, mas a raiz dos justos é firme e não será arrancada. Glória a Deus, as nossas raízes têm que ser firmes, porque nós estamos alicerçados, enraizados e firmados no Senhor, e sem o Senhor nada nós podemos fazer. Nós não temos raízes em nós mesmos. Então esse primeiro tipo de poda, que é a implantação, é feita nas raízes. O segundo tipo de poda é a formação. Para quê? Para dar forma adequada à planta. Paulo nos ensina que o nosso corpo não deve estar moldado, amoldado, formatado por esse mundo. Romanos capítulo 12, verso 1 diz assim: portanto, caros irmãos, rogo-vos
pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nessa tradução fala espiritual. Nós devemos ser conscientes que nós estamos em Cristo e tudo que nós temos e o que nós somos é para a glória e para a honra dele, e não para a nossa glória ou nossa honra. Mas é importante você entender que o teu corpo é casa, é morada, é habitação do Espírito Santo. O terceiro tipo de poda é a frutificação ou produção. A função é eliminar os sarmentos mal localizados, aqueles fracos, aqueles doentes, e preparar a vinha para a próxima produção. Muitos cristãos, a Bíblia nos ensina, Paulo fala que estão fracos, estão doentes, pois não se examinam e ainda participam da Santa Ceia em pecado. 1 Coríntios capítulo 11, verso 30, por essa razão, há entre vós muitos fracos e doentes e vários que já dormem. Nós devemos ser cuidadosos no servir ao Senhor, devemos nos colocar na presença de Deus e devemos pedir para Ele nos examinar e para Ele nos limpar sempre, para que possamos viver para a glória dEle, para que possamos exaltar o nome dEle. O quarto tipo de poda é a renovação. Sabe para quê? Para eliminar as partes que têm pouca vitalidade devido às doenças, pragas, até mesmo acidentes climáticos. E também sabe o que ela faz? Ela rebaixa as partes que se elevam em demasia. Logo a gente lembra daqueles crentes soberbos, quando Deus tem que abater ele para que ele possa ficar em submissão ao Senhor. Romanos capítulo 12, verso 2 diz assim: e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação, das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós devemos ter a nossa vida colocada nas mãos do Senhor, sabendo que o Senhor, Ele está trabalhando em nós. Nós estamos no processo de santificação e no processo de poda. Existe muitas vezes o sofrimento, a tristeza, mas não se esqueça, é para o nosso bem, porque nos faz crescer, nos faz produzir frutos bons, frutos de justiça e paz para a glória do Senhor. Hebreus capítulo 12, o verso 10 e o verso 11 diz: Deus, entretanto, nos corrige para o nosso bem maior, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade. Como é bom deixar o Senhor nos ensinar, como é bom deixarmos o Senhor nos podar, nos avaliar, nos corrigir, porque diz assim ainda o versículo: toda correção de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento, mas sim de frustração. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ela foram disciplinados. Louvado seja Deus. Eu vou concluir. É necessário passarmos pelo processo da poda, pois somente assim nós produziremos mais e mais frutos para a glória do nosso Deus e Pai. Nós somos limpados, nós somos moldados, nós somos corrigidos pelo Senhor. Muitos acreditam que passam pela poda quando estão no momento da prova, da dificuldade, quando estão nos momentos de angústia, porque justamente nesses momentos as pessoas buscam mais a presença do Senhor. E na presença do Senhor, lembra que o nosso Pai é o lavrador? Na presença do Senhor nós somos fortalecidos, nós somos sustentados, e o nosso Deus Todo-Poderoso nos ajuda, como aquele lavrador que cultiva, que limpa, que cuida
para a glória dele. Louvado seja Deus! Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça os seus comentários aqui no nosso canal, compartilhe, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que possa se inscrever, ative o sininho para receber as notificações, assim o YouTube pode te avisar. Aqui no nosso canal nós temos mais de 1000 vídeos, mas são todos para edificação, para a glória do Senhor. Glória a Deus, e que o nosso bondoso e amado Mestre Jesus te abençoe grandemente. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe grandemente.